Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Orion, do cursinho da Imaculada Conceição. E na aula de hoje a gente vai ver dois exemplos sobre equação exponencial. Na aula passada, a gente conversou sobre as propriedades para que eu possa manipular uma equação exponencial. A gente viu o gráfico da equação exponencial, que é uma crescente, ele cresce exponencialmente à medida que eu vou alterando, por exemplo, o expoente, Então, exponencial vem de expoente, logo é uma equação onde eu vou ter uma incógnita no lugar do expoente, aí, elevando um número a uma potência, Então, aula passada a gente conversou sobre propriedades que a gente vai utilizar para resolver, e a gente tem dois modos de resolver, Então, a gente tem o modo da definição do logaritmo, que a gente utiliza o log para descobrir ou para comparar uma equação e seu resultado. E a gente também tem a redução à base comum, que é o que a gente vai ver hoje, Então, vamos para o primeiro exemplo. Então, eu tenho 2x igual a 16, certo? 2 elevado a x é igual a 2 elevado ao quê que me dá 16, Então, se eu colocar 2 na quarta potência, eu tenho 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, uma potência nada mais é do que eu fazer o número base, e eu vou multiplicar esse número base várias vezes, conforme o expoente. Então, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu estou fazendo isso, Quando eu elevo 2 à quarta potência, eu estou fazendo 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 4 vezes, Então, com isso, Então, esse resultado aqui é 16. Então, eu posso escrever 16, 2 à quarta potência, Então, com a base 2. Logo, a redução de base comum, ela me fala que se eu tenho 2, ou uma base, um A, mas eu vou usar 2 aqui, 2 elevado a uma base 2ax, E eu tiver comparando com 2 e a elevado a 1y, eu tenho que x é igual a y, certo? Logo, nesse caso aqui, se eu tenho 2 elevado a x igual a 2 elevado a quarta, que é o meu 16, Lembrando aqui que isso aqui significa 16, por isso que eu elevei a quarta potência. Se eu utilizar a mesma lógica aqui da redução à base comum, então eu tenho que x é igual a 4. Logo, a minha solução é o 4. Beleza? Tranquilo, pessoal? Entenderam? Então, agora, vamos usar uma outra propriedade, Quando eu tenho um número, elevado, um número fração, Uma fração elevada a um número, E aqui no caso a minha incógnita x, quando eu tenho essa possibilidade, eu tenho potência de quociente, Se vocês puxarem lá da aula passada, eu posso dizer que essa operação aqui, então, 1 sobre 2 elevado a x, eu posso escrever ele da forma 1 elevado a x e 2 elevado a x, Então, eu tenho essa propriedade, é possível usar essa propriedade, Só que 1 elevado a todo e qualquer número é 1, Então, o que eu faria, se x fosse igual a 2, por exemplo. Então, eu teria 1 vezes 1. Então, 1 ao quadrado é 1, Se eu tivesse x igual a 3, 1 vezes 1 vezes 1,
que no final me resultaria em 1. Então, todo número que eu elevar 1, né, positivo, claro, ele vai ser 1. Logo, eu posso eliminar isso aqui daqui. Então, o que vai me restar? Né? Eu vou ter 1 sobre 2 elevado a x igual a 1 sobre 32, né? Que aqui é a minha equação inicial. Beleza, pessoal? Né? E aqui eu posso chegar a um denominador comum, né? Não posso? Posso utilizar o quê? Né? Eu posso 1 sobre 2x é igual a 1 sobre 2. E se eu elevar 2 a quanto eu tenho 32? Né? Então, se eu sei aqui ó, do exemplo anterior que se eu elevar 2 a quarta, eu tenho 16. 16 vezes 2, 32. Logo, para que eu tenha 32, na base 2, eu elevo a quinta potência. Né? Então, aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado a x, que é igual a 1 sobre 2 elevado a quinta. Né? Logo, 1 meio elevado a x, ou né, o denominador elevado a x, né? Como o denominador é comum, se eu fosse, né, fazer um mínimo múltiplo comum, aqui eu tenho já o denominador comum, né? Eu posso falar que os denominadores, então 2x é igual a 2 sobre 5, né? Logo, entramos na comparação, né, onde se eu tiver um a, né? Lembrando que esse a aqui é maior que zero, né? Onde eu tenho um a elevado a x que seja igual a um a elevado a y, né? Mesma base. Isso equivale a x igual a y. Logo, eu posso colocar isso aqui dentro dessa regra. Então, 2 elevado a x igual a 2 elevado à quinta potência, eu posso dizer que x é igual a 5. Beleza, pessoal? Então, a minha solução vai ser igual ao conjunto 5. Beleza, pessoal? Então, esses dois exemplos aí serviram para a gente ver a aplicação de propriedades, né? Então, a gente precisa de algumas propriedades em relação à potência, né? Para que eu possa resolver uma equação exponencial. E aí a gente tem dois modos, como eu falei, um modo do logaritmo e esse modo que a gente viu hoje, que foi a redução à base comum. Beleza, pessoal? Espero que tenha ficado claro, né, esses exercícios, esses exemplos para vocês. Mas caso haja alguma dúvida, deixe nos comentários do vídeo, procurem a coordenação do cursinho que eles passam as dúvidas de vocês para a gente e a gente vai conversar sobre para tentar sanar essas dúvidas. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado da aula. Até a próxima e bons estudos!